Todos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos ler todos juntos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Oremos. Pai de amor, bendito seja o teu nome, Senhor, por essa noite fantástica, Pai, que estamos em tua casa, em tua presença. Obrigado, Pai, por tão grande amor e cuidado com cada um de nós. Ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui, Senhor, ó Deus, ou Senhor, simplesmente por um convite. Todos nós estamos aqui para um propósito, Senhor, para o teu propósito ser realizado em nossa vida e para a tua glória e honra. Então, em nome de Jesus, clamamos a ti, que tu continues ministrando sobre nós da tua graça, do teu poder, através da tua palavra, que apesar, Senhor, das minhas limitações, tu possas, ó Deus, me usar conforme o teu querer. Ministra sobre nós, Senhor, conforme a tua vontade. Leva-nos, Senhor, ó Deus, a realizar o teu querer, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui, relatada em Atos 1:8, ela fala a respeito, de uma promessa de Deus para a igreja. Entre a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo, havia esta promessa, dada pelo próprio Senhor Jesus, que o Senhor derramaria sobre a igreja. Uma promessa antiga, também falada pelos profetas do Antigo Testamento, como o profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os servos. Uma coisa que me chama a atenção nesta promessa, feita através do profeta Joel, é que ele diz: os jovens terão visões e os velhos sonharão. Claro, fala sobre sonhos espirituais, mas também dizendo que o Senhor, Ele usa o ancião, que o ancião não é um fim de carreira na vida, não há limite de idade para o Senhor operar na minha vida e na sua vida, e que o Senhor renove os teus sonhos nessa noite, amém? E que você venha ter sonhos espirituais e ser usado pelo Senhor. Mas esta promessa é maravilhosa. Em primeiro lugar, nós temos que olhar para essa promessa e perceber qual é a fonte dessa promessa. Qual é a fonte? É o próprio Deus. O Senhor prometeu, e algo que nós temos aprendido aqui é que as promessas de Deus e a realidade são a mesma coisa, porque o Senhor é fiel, Ele não mente, Ele não se esquece, Ele não tarda. As promessas do Senhor para você, todas elas se cumprirão. Busca o Senhor e confia nele. O Senhor prometeu para a igreja, e a igreja permaneceu ali, unidos em oração, esperando o Senhor. E a palavra do Senhor diz lá no capítulo 2, deixa eu ler com vocês também, verso 1: chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Então havia o que, irmãos? União, unidade, estavam unidos. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. A promessa que dada pelos profetas, dada pelo próprio Senhor Jesus, a instrução dada por Jesus, ela se cumpriu. O nosso Deus, Ele promete, Ele realiza, Ele cumpre.
Esta promessa não é para um grupo de elite da igreja, não é para um grupo especial da igreja, mas o próprio Espírito Santo deixa registrado o termo todos foram cheios do Espírito Santo. E a partir de então, onde os apóstolos chegavam, eles perguntavam: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Vocês já receberam a imposição de mãos? Não, nós fomos batizados só no batismo de João. Já receberam o batismo de Cristo? Não, então vamos batizar. Batizavam em nome de Jesus, impunham as mãos e eles eram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é só falar em outras línguas. Ser cheio do Espírito Santo é transbordar da presença de Deus. O Senhor tem muitas formas de manifestar seu poder, sua graça, através do amor, dom de socorros, dom de operação de milagres, dom de ensino. Irmãos queridos, o que o Senhor realiza no meio da igreja é através do seu poder e da sua graça. Essa promessa não é para o mundo, essa promessa é para aqueles que creem no Senhor Jesus. A igreja precisa desse poder. Era uma condição para que eles pudessem sair e serem testemunhas do Senhor. A condição para nós sermos testemunhas de Cristo é crermos no Senhor Jesus de todo o nosso coração como nosso único e suficiente Salvador e sermos cheios do Espírito Santo. A igreja não precisa de algo, a igreja precisa de uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Você entende isso? Diga amém. Certa vez, dando aula na escola bíblica, achei muito interessante a visão de uma irmã a respeito do Espírito Santo. Eu falei assim: para vocês, o que é o Espírito Santo? Aí uns disseram: é uma força, é uma energia. E essa outra irmã falou: eu penso no Espírito Santo como uma fumacinha, pastor. Aquilo me impactou. Eu falei: meu Deus, às vezes nós entendemos a palavra de Deus e achamos que o outro também compreendeu e que todos entendem. E a igreja, o Espírito Santo não é uma energia, ele não é uma força, muito menos uma fumacinha. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós precisamos desta pessoa, nós precisamos ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. A igreja não precisa de uma energia, a igreja precisa do poder de Deus. Você não precisa simplesmente de uma confraternização com irmãos, você precisa da presença do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, o poder que reveste a igreja, o poder que capacita a igreja, o poder que te capacita a abrir as Escrituras Sagradas, que é um livro espiritual, livro vivo, e você entender o que Deus fala com você. Sabe quem aplica a palavra a você? É o Espírito Santo de Deus. Sabe quem intercede por você quando você nem consegue orar com gemidos inexprimíveis? É o Espírito Santo de Deus. Sabe quem aquece o teu coração e renova a tua fé? É a pessoa do Espírito Santo de Deus. Sabe quem te dá unção e poder para você pregar o Evangelho? É o Espírito Santo de Deus. E essa foi a promessa para aqueles discípulos. O Espírito Santo de Deus, ele não procede de alguma coisa que nós fazemos. Não adianta nós fazermos uma noite de manifestação do Espírito Santo. Não somos nós que fazemos, vem de Deus. É interessante perceber que às vezes nós vemos anúncios, noite do avivamento. Não adianta nós marcarmos uma noite de avivamento, nós temos que buscar o Senhor, clamar por Ele hoje, amanhã e depois, nos humilharmos, suplicarmos, estarmos como este povo estava aqui unidos orando. Por isso que a igreja se reunir presencialmente tão importante. Esse é um propósito de Deus.
E no ajuntamento, como diz o Salmo 133, né, nesse ajuntamento o Senhor determina a sua bênção. Então não é algo que nós marcamos, nós buscamos, e o Senhor, Ele derrama. Ah, pastor, mas nós não somos templos do Espírito Santo? Somos, mas o Senhor, Ele pode fazer cada um de nós transbordar deste poder, desta graça, desta unção? Pode. Se nós olharmos, isso é constante nas Escrituras Sagradas, derramar especial do Espírito Santo de Deus. E eu quero te dizer, como eu e você precisamos disso hoje, nesse tempo, precisamos mais do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém, queridos? O Espírito Santo, Ele não veio sobre nós para fazer um trabalho esporádico, Ele veio para transformar a nossa vida. Transformar a nossa vida. Aquele que é tímido para falar, o Espírito Santo vai trabalhando e dá ousadia. Aquele que está frio, o Espírito Santo aquece o coração. Aquele que acha que nada pode fazer, o Espírito Santo capacita. Se nós lembrarmos quando o Senhor ordenou a Moisés que fizesse o tabernáculo, o Senhor não tinha artesãos específicos. O que o Senhor fez? Pega 2 homens e enche eles do seu espírito e dá a eles capacidade de artesania. Eles foram transformados pelo poder de Deus em hábeis artesãos. O Senhor faz isso, Ele vai te habilitar a toda boa obra. Busca o Espírito Santo de Deus. Qual era o propósito daquele Espírito? Quer dizer, o alvo era a igreja, sou eu e você o alvo desse derramar do Espírito Santo. Mas e o propósito? O propósito é que nós sejamos agora não apenas ouvintes da palavra, não apenas, cristãos no sentido de crer em Cristo Jesus, mas cristãos agora que sejam de fato discípulos de Cristo e testemunhas do Senhor. Testemunhas. O outro propósito também era quebrar barreiras. Olha que coisa interessante nesse verso 8. O Senhor está falando para judeus. Os judeus se davam com os samaritanos? Eles tinham uma pequena divergência? Eles detestavam os samaritanos. Eles detestavam tanto que eles não passavam nem por Samaria. Jesus quebrou o protocolo ao entrar em Samaria. O judeu não passava por lá. O samaritano era tido por eles como imundos, como destituídos da graça de Deus, e de fato eram, como todos nós. Mas Deus nos amou tão profundamente que enviou Jesus também para os samaritanos também. E olha o que o texto diz em Atos 1:8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas somente em Jerusalém. Somente na Judeia? Até aqui estava bom. E Samaria? Os discípulos, não. Jerusalém e na Judeia tudo bem, agora em Samaria, não. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, Ele quebra barreiras, Ele quebra inimizades, barreiras culturais, barreiras étnicas. Não há negro nem branco, não há da religião A ou B. O Senhor quebra barreiras. Eu não vou pregar porque essa pessoa ela é shintoísta. Não importa, ela carece da graça de Deus, prega. Eu não vou pregar para essa pessoa porque ela é espírita. Ela carece de ouvir do Jesus verdadeiro, do Santo dos Santos. Amém, queridos? Então o Espírito Santo, Ele quebra essas barreiras e Ele nos faz suas testemunhas para anunciar as boas novas de salvação. Você é uma testemunha. Sabe o que quer dizer lá no grego esse termo testemunha? Marte. Isso é morrer pela palavra de Deus. É entregar a sua vida pela palavra de Deus. É na hora de você decidir entre fazer a tua vontade ou a vontade de Deus, pelo poder do Espírito Santo, você diz: Senhor, eu vou até o fim, mas eu não abro mão de Ti. Se for necessário romper alguma aliança,
com pessoas, o Senhor, Ele vai te dar capacidade para isso. Se for necessário romper com hábitos familiares até, o Espírito Santo te dá poder para isso. Irmãos, quando um muçulmano se converte, ele é tido pela sua família como morto, é expulso de casa, perde herança, perde acesso aos pais, ele não pode mais falar com seus pais, mas para a glória de Deus, o Senhor está salvando muitos islâmicos, muitos, e aí nós precisamos olhar para nós. Será que você está disposto ou disposta a abrir mão de algumas coisas para servir a Deus? Se isso ainda é difícil para você, clama e diz a Ele: Senhor, eu preciso mais do Teu Espírito, mais do Teu Espírito. Amém, irmãos? Por que o Senhor fez isto? Por que o Senhor derramou tanto do Seu poder, tanto da Sua graça? Era só para que aquelas pessoas ali que estavam orando, cerca de 120 pessoas estavam reunidas, entre os discípulos, entre os crentes da época, 120 pessoas, era uma congregação como a nossa. O propósito de Deus era que só eles fossem abençoados, que só eles fossem cheios do Espírito Santo, e que só eles conhecessem Jesus. Não, qual era o propósito? Da igreja crescer. Não é crescer por amor aos números, mas é crescer para que mais vidas sejam trazidas ao corpo de Cristo. Porque irmãos, só há dois reinos: o reino de Deus e o império das trevas. Não há meio termo, não tem meio termo, não tem um lugar de purificação, nada disso. A Bíblia diz exatamente assim: o reino de Deus e o império das trevas. Então aquele que não está no reino de Deus, está, mesmo sem saber, no império das trevas. Então quando a igreja cresce, o que é isso? O Senhor está tirando para fora do império das trevas, porque a igreja é retirado para fora do império das trevas, pessoas que antes estavam cativas, perdidas, mortas, como nós outrora estivemos. Então o propósito do Senhor é que a igreja cresça. Cada um de nós tem um papel fundamental para o crescimento da igreja. E agora nós, olhando para Atos 1:8, vemos que o Senhor derramou do seu Espírito sobre todos os 120, sobre todo o seu povo. A própria Bíblia diz que quando nós temos um encontro com Jesus, passamos a ser morada do Espírito Santo. Amém, irmãos? O próprio Senhor diz, Senhor Jesus: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, se você é discípulo de Cristo, isso está aliançado com o fato de você dar fruto, produzir vida, pregar o Evangelho, anunciar, falar de Jesus, falar do amor de Deus, passar na casa do vizinho, falar: eu preciso te levar na casa do meu Senhor. Vamos lá na igreja, hoje tem cantata, vamos lá na igreja, é uma bênção, Jesus está presente. Mateus 28 diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, a igreja é um organismo vivo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos parte deste corpo. Se você ainda não confessou Jesus, se você está meio frio, meio distante, saiba que mesmo assim você faz parte desse corpo. Se você já confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, mas se você ainda não tomou essa posição, urge. Não basta estar frequentando a igreja, não basta estar na periferia da igreja, ou você faz parte do corpo ou não faz. Não adianta você pegar um braço amputado e colocar do seu lado, sem enxertar. Aquele braço vai entrar em decomposição, porque ele não está sendo irrigado, ele não está no corpo. Então
quem está no meio da igreja, mas ainda não se entregou a Cristo, está como um membro amputado, ainda sem vida. Jesus é a vida. A igreja então é esse organismo vivo que precisa crescer, e crescer de forma natural, não é inchar, mas é crescer. E nessa caminhada do crescimento nós devemos evitar duas coisas: adorar números, isso é, hoje teve 200 pessoas, hoje teve 120 pessoas, hoje teve... Não precisamos disso. E outra coisa que devemos evitar é o pavor dos números. Não quero saber se tem mais ou menos, porque não é pelo número que nós vivemos, mas sim nós devemos amar, crescer. Devemos ter essa intencionalidade, esse propósito. Irmãos, como é bom estar aqui na casa do Senhor. Você concorda comigo que é maravilhoso estar aqui, que é maravilhoso ser um servo de Deus, que é maravilhoso poder falar com o Senhor em oração? Então compartilha isso com outras pessoas. Nós precisamos buscar um crescimento saudável para a igreja, um crescimento que glorifique a Deus, um crescimento que seja honra para o Senhor. Isso acontece na edificação da tua vida, da minha vida, na conversão de perdidos. Nós somos, a nossa geração de igreja é a geração de poucas conversões e muitas mudanças de igreja. Você já percebeu isso? Então a gente vê menos conversões hoje e mais pessoas trocando de igreja. Mas isso tem que mudar. Há milhões de não convertidos. Essa história de que o Brasil é um país super evangelizado, balela. Não adianta ser amigo da igreja, conhecer igreja. Não adianta ser amigo de crente, conhecer crente. Ou a pessoa é de Cristo ou não é, ou ela é convertida ou não é. E se ela não é convertida, precisa urgentemente de Jesus. Isso deve estar no nosso coração, o amor por aqueles que ainda não conhecem o nosso Senhor, para que haja salvação dos perdidos. Amém, irmãos? Como que a igreja deve crescer? Primeiro, espiritualmente. Crescer espiritualmente. Na igreja, não adianta uma igreja grande em números e sem o poder do Espírito Santo. O crescimento espiritual, irmãos, deve prevalecer sobre o crescimento numérico. Mas eu sei que o Senhor tem nos dado do seu Espírito, mas Ele pode dar mais. Se você buscar mais, Ele vai derramar mais sobre a tua vida. Amém? Este deve ser o nosso alvo: buscar o Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas são acrescentadas. Então quando nós crescemos espiritualmente, quando nossa comunhão se intensifica com Deus, os frutos são naturais. Sabe, a Fatinha tem uma horta lá em casa. Irmãos, às vezes a planta ali está, sofrida, murcha, meio amarelada, folhas amareladas. Aí a Fatinha prepara já as coisas, vai ali, faz uma poda, pega estrume de aves, que tem muito nutriente, mistura com uma terra preta, coloca ali, dá 15 dias, um mês, já vem os tomatinhos, vem o fruto. Outro dia eu cheguei em casa, ela botou meu almoço e falou: esse tomate é da nossa horta, olha que alegria, um monte de tomatinho, cereja. Eu falei: eu vou comer com mais prazer ainda. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, os frutos serão naturais. Não vai ser aquela, eu tenho que frutificar, eu tenho que pregar. Vai ser algo natural. Então o crescimento da igreja, o primeiro crescimento é o crescimento espiritual. Depois o Senhor vai fazer isso ser transformado em outras vidas, mas é você que tem que buscar. Quem tem que buscar, irmãos? É o pastor? São os obreiros? É o ministério de intercessão? Cada um, diga cada um. Eu tenho que buscar, você tem que buscar, amém?
Não adianta a gente fazer um baita evento, aí vem, enche esse terreno aqui com pessoas, e no domingo seguinte essas pessoas já não estão. O que vai fazer um crescimento sólido da igreja é se nós estivermos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, amém? Porque às vezes a pessoa até, ela adere à igreja, ela se aproxima da igreja, ela até tem amigos na igreja, ela vem ao culto, ela levanta a mão, né, para adorar a Deus, ela bate palmas, mas ela não é convertida, ela só aderiu à igreja, ela está convivendo, mas ela não é igreja. E às vezes nós vemos, né, nós queremos crescimento numérico, mas o Senhor, Ele quer novo nascimento, é nascer de novo da água e do Espírito, é conversão, amém? É conversão. Às vezes nós temos muita adesão e pouca conversão, às vezes nós temos muito ajuntamento e pouco quebrantamento, não, os corações não foram transformados. Às vezes temos muita religiosidade e pouca espiritualidade verdadeira, cumprimos os ritos religiosos, mas estamos frios. Isso não pode continuar, temos que clamar pelo Senhor, temos que clamar. Nós carecemos, precisamos de uma igreja que ame a Deus sobre todas as coisas. A minha pergunta para você: será que você ama a Deus sobre todas as coisas? Será que se você passar por um vale como o servo Jó passou, você vai continuar amando Deus? Mesmo se você perder o que você mais ama e preza? Será que de fato nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Ora, se isso não é realidade, nós ainda precisamos de um quebrantamento de coração, de uma transformação de coração. Precisamos de uma igreja que tenha compromisso com a palavra de Deus. Ela deve ser a luz do nosso caminho e deve ser a nossa regra de vida. Nós devemos nos alegrar em viver de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus não deve ser só uma coisa para botar debaixo, nem é mais hoje, né? Nem serve mais para isso, porque hoje quase ninguém anda com a Bíblia debaixo do braço, só o pessoal que é antigo, mais antigo. Hoje é no smart, né? Hoje é no smartphone. Irmãos, a tendência é a Bíblia impressa aí caindo em desuso, infelizmente. Eu ainda gosto muito da minha Bíblia impressa. Precisamos de uma igreja que ore com fervor, uma igreja que clame a Deus, uma igreja que interceda. Por que nossas reuniões de consagração não são tão cheias como no culto de domingo pela manhã? Porque se nós chamarmos um cantor especial aqui, vamos imaginar um cantor, Fernandinho. Chamei Fernandinho para vir hoje à noite. Você acha que vai ter espaço aqui? Aí nós paramos e pensamos: reunião de oração, sábado, 9 horas da manhã. Estou cansado. Fernandinho, domingo, 9 horas da manhã. Rapaz, vou chegar às 5 que não vai ter lugar. E quem sonda o nosso coração e sabe de todas essas coisas? Próprio Deus. Então a palavra de Deus diz: não entristece o Espírito Santo, não entristece o Espírito. Se quer ser cheio do Espírito, alegra o Espírito, glorifica a Deus. Precisamos de uma igreja que evangelize com entusiasmo, que tenha alegria em falar de Jesus. Meu Deus, alegria em falar do Senhor, não timidez, não vergonha, mas alegria, entusiasmo, dizer: eu conheço o Salvador. Mas hoje a pressão sobre a igreja é tão grande que muitos de nós têm vergonha de fala baixinho: Jesus ama você. Eu vim falar, peraí, não espalha para ninguém. Eu vim falar para você: Jesus te ama. Como se estivesse falando uma coisa imprópria.
Abre tua boca com alegria. Não precisa gritar, mas fala com alegria. Jesus ama você. Eu vim falar que Ele te ama, Ele pode salvar você. Fala do amor de Deus, amém? Precisamos disso, irmãos. Precisamos de uma igreja que ame pregar o Evangelho. Que seja assim na vida de vocês. E eu pergunto, você tem pregado o Evangelho? Tem compartilhado do Evangelho? Muitos de nós estamos buscando muito mais as bênçãos de Deus do que a presença de Deus. Muito mais, no nosso pragmatismo, nós queremos resultado. Então nós fazemos uma lista para Deus e dizemos: Senhor, eu quero ter um casamento feliz, eu quero que meus filhos tenham sucesso, eu quero, Senhor, ó Deus, ter um trabalho digno, eu quero. Quando na verdade a primeira coisa na lista deveria ser: eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti. Eu quero Te servir melhor, Senhor. Eu quero Te adorar, Senhor, ó Deus, de forma a agradar o Teu coração. Eu quero honrar a Ti, Senhor. Eu quero ser um homem segundo o Teu coração. Essa devia ser a nossa lista. Amém, irmãos? Segundo crescimento que nós devemos buscar um crescimento de comunhão, um crescimento de aliança, de amor de uns com os outros. A igreja precisa crescer em comunhão. Olha, eu louvo a Deus, esta semana chegou através da Fatinha para mim uma informação de uma visitante que veio no Café com Cristo, e essa visitante disse: olha, eu já conheci essa igreja de ouvir falar. E sabe o que me disseram? Que essa igreja é uma igreja que ama de verdade. Oh, diga glória a Deus. Essa ainda é uma marca que o Senhor nos dá, né, irmãos? O amor. Como é bom chegar aqui e se sentir acolhido, amado de verdade, né? Hoje a gente viu a Cissa, até fizemos uma brincadeira ali na porta com a Cissa. Todo mundo recebeu a Cissa como família, como irmãos em Cristo Jesus, né? Como Cissa está indo muito para Nova Iguaçu, né? A gente não vê Cissa sempre. Eu estava vindo do gabinete, os irmãos estavam cantando para ela: visitante, seja bem-vindo, sua presença. Aí ela: pastor, me socorre. E eu: sua presença é um prazer. Precisamos crescer em comunhão. Nós somos uma família em Cristo. Tem pastores que dizem: olha, não diz isso não, Reginaldo, que a igreja é uma família. É uma família em Cristo. A palavra diz isso. Nós somos membros de um corpo. Nós somos rebanho do mesmo pastor. Nós somos uma família no Senhor. A Bíblia diz até: olha, se um membro do corpo está enfermo, todo o corpo está. Meu Deus, isso é muito sério. Se um está feliz, todo mundo está feliz. Mas se um está entristecido, todos sofrem por isso. Somos membros de um só corpo, membros uns dos outros. Então para de machucar teu irmão, porque você está machucando a você mesmo. Para de machucar teu irmão. Na nossa humanidade, no nosso pecado, nós ferimos uns aos outros, né? Nós ferimos até na hora de servir a Deus. Nós falamos: não, esse daqui não, esse cara é chato, essa irmã é assim, esse irmão, você também é ruim. Bom, é nosso Pai que está no céu, mas Ele nos uniu como família. Somos pessoas difíceis e complicadas, somos, mas Jesus está fazendo uma obra maravilhosa, e essa obra envolve a comunhão, de você andar junto com teu irmão, perdoá-lo, amá-lo, compreendê-lo. E diz mais a palavra: aceita teu irmão. Esse texto, irmãos, para mim é fantástico, porque às vezes eu ficava em dúvida: Senhor, esse irmão que é tão assim, assado, será que eu tenho que... A palavra de Deus vem e fala assim: aceita, porque a gente quer mudar o irmão, não é verdade? A gente quer que o irmão siga a nossa linha. Esse irmão ri muito alto, esse irmão não ri tão alto, né? Esse irmão é assim.
Nós queremos formatar o irmão de acordo com a nossa vontade. Aí deixa eu te falar, a tua forma está errada. A forma certa é do Senhor. Deixa Ele agir, Ele operar. Amém? Aceita teu irmão. Tem uns irmãos que são mais complicados, outros, né? Mas temos que amar uns aos outros em nome de Jesus. Nós precisamos estar, irmãos, ligados pelo vínculo do amor, amar de verdade. E é nisso que o mundo conhece que nós somos corpo de Cristo, quando vê você amando o teu irmão de verdade. Outra coisa, nós precisamos congregar. Essa ideia de que podemos servir a Deus em casa é diabólica, é maligna, é satânica. Sabe, isso não começou agora na pandemia. Quando eu era jovem, ficamos muito felizes no Rio de Janeiro quando surgiu a primeira rádio evangélica. Eu nem usava esse termo gospel na época. Rádio evangélica, era a Rádio Melodia. E aí foi muito legal, a gente agora tinha uma rádio para ouvir, né, Vencedores por Cristo, não tinha esse mercado, né, tão agressivo na música evangélica. Só que algum servo do maligno, na Rádio Melodia, infiltrado, criou um negócio chamado Cristo em Casa. Isso não vem de Deus. Aí as pessoas recebiam uma carteirinha para ouvir o culto, não precisavam ir à igreja. Mas a palavra de Deus diz o quê? Não deixe de congregar. Isso aqui é fantástico. O Senhor está operando no meio de nós, Ele está agindo. Eu estou pregando sobre o crescimento da igreja, o Senhor está curando tuas enfermidades, o Senhor está abençoando tua família. A obra de Deus é assim, é gloriosa, é fantástica. Então nós precisamos congregar, precisamos nos envolver uns com os outros. Eu já ouvi muito isso. Olha, eu faço parte dessa igreja, mas não quero me envolver. Já fui muito machucado. Fui muito machucado em igreja. Isso é uma realidade, mas deixa eu falar, Jesus, Ele não foi só machucado, Ele deu a vida por você. E lá na cruz Ele ainda clamou ao Pai e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então perdoa o teu irmão, põe mãos à obra, se envolve uns com os outros. Pastor, isso é perigoso, é mesmo, mas se envolve. O irmão pode ir na tua casa e reparar aquele sofá rasgado, pode, daí, ele que está em pecado, você está amando, você está servindo, está recebendo. Nós não fomos chamados para vivermos isolados, nós fomos chamados para viver em comunhão uns com os outros. Somos um corpo, irmãos. Como isso é maravilhoso. Então precisamos crescer em amor. Amor não é esse amor de novela, é um amor que suporta, é um amor que defende, é um amor que supre, é um amor que socorre, é um amor que perdoa, é um amor de atitude, é um amor que paga o preço. Amor é a marca divina da igreja. Uma igreja que não ama não é igreja, é um clube. Pode ter 100, 1000, 10.000 pessoas, se o amor não é a marca daquele lugar, é um grupo de pessoas somente. Sabe como que a Bíblia diz, o próprio Senhor, que nós seríamos conhecidos quando nós amarmos uns aos outros? Essa é a marca da igreja. Meu Deus, se nós não tivermos este selo do Espírito Santo, esse selo do amor, não vai valer de nada. E não adianta você forçar a barra. Esse amor é algo que se cultiva, mas é algo que vem do Senhor. Você quer ser cheio do amor de Deus? Abre teu coração e pede a Ele: Senhor, me dá mais amor, me faz enxergar quem ninguém enxerga. Me ajuda, Senhor, a perdoar aqueles que me machucaram. E sabe, irmãos, quando nós amamos uns aos outros e as pessoas veem o amor de Deus em nós, as pessoas vão se aproximar.
porque essa marca do amor vai trazer, na verdade, o crescimento no trabalho evangelístico da igreja. Porque quando você olha essas pessoas aí transitando, sorrindo, até mesmo abastadas financeiramente, se não tiver Jesus, estão condenadas ao inferno. Há demônios sobre as suas vidas, e dentro de suas vidas precisam urgentemente do Salvador Jesus. E com uma igreja que ama uns aos outros, atrai essas vidas, porque lá fora todo mundo já está acostumado a uma guerra, um derrubar o outro, um ferir o outro, um machucar o outro, um pisar no outro para subir. Mas na igreja é diferente. Quem quer, na verdade, subir alguns degraus no povo de Deus, tem que entender o seguinte: quanto mais você sobe, mais na verdade você é servo. Nossa escada é diferente. O pastor é o servo de todos. Se você já é um crente antigo, você é servo dos crentes novos, para ensinar, para orar, para interceder, para ter paciência, para ter compaixão. A gente quer, na verdade, já julgar e sentenciar essa pessoa, mas o Senhor nos chama hoje: abram os corações, eu vou derramar do meu amor sobre vocês. E essa marca que uma pessoa que eu nem conheço falou que existe aqui na igreja, que ela se intensifique. Amém? Que nós possamos ter uma palavra de cuidado uns com os outros e não de julgamento. Quando crescemos espiritualmente, nós crescemos para cima, no sentido de Deus. Quando nós crescemos fraternalmente, nós crescemos para o lado, no sentido de uns para os outros, crescemos em amor. Sabe o que vai acontecer? Inevitavelmente nós vamos crescer para fora. Lembra disso? Precisamos crescer para cima, precisamos crescer para dentro, ok? Em amor, em comunhão, e aí sim o Senhor nos dará o crescimento para alcançar outras vidas fora da igreja. Porque nós precisamos do terceiro crescimento e último, o crescimento numérico. Precisamos crescer em números? Precisamos. Às vezes a gente diz assim: eu não posso medir como que a igreja está espiritualmente pelos números. É verdade, mas se a igreja não cresce, tem um problema. Você já viu quando uma criança não tem um crescimento normal? Ela tem que fazer um tratamento, precisa do hormônio do crescimento, provavelmente. Quando você tem uma mudinha de planta, você não quer que ela fique sempre no tamanho de muda. O normal é o que acontecer com aquela planta? Você vai adubando, aguando, ela pega sol, ela vai. A igreja precisa crescer em números, precisa crescer em números. Não existe ser fiel e ser estéril. Isso é, eu sou fiel a Deus, mas não produzo fruto nenhum. Não existe isso. O próprio Jesus disse: olha, se a árvore não produzir fruto, ela só serve para ser cortada e lançada. Uma igreja saudável, uma igreja que cresce numericamente também. Nós temos crescido, mas podemos crescer mais. Podemos avançar mais. Eu não quero nem que você me diga, mas eu vou fazer uma pergunta e você responde no seu coração: quantas pessoas você convidou para estar aqui nesta noite? Põe aí sua cabeça para funcionar, porque devem ser muitas, né? Conta aí, será que cabe nas palmas de suas mãos? Você convidou mais de 10 pessoas, mais de 20 pessoas? Você tem o hábito de convidar para vir à casa do Senhor? Então é hora da gente abrir os olhos. Precisamos crescer espiritualmente, precisamos crescer em amor e precisamos crescer numericamente. Isso é uma igreja saudável, amém? A palavra do Senhor, ela é como espada, irmão. Ela penetra o nosso coração. É isso que ela está fazendo nessa noite. Às vezes nós estamos tão envolvidos e preocupados em resolver nossos problemas, nossos alvos, que esquecemos que o Espírito Santo foi derramado sobre nós, para que nós fôssemos o quê? Testemunhas.
para que nós fôssemos canais de bênção, para que através de você pessoas fossem alcançadas por Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Essa é a nossa missão, amém? Nós sabemos que o Senhor, Ele acrescenta os que vão sendo salvos, Ele vai trazendo. Sabemos que nós não somos responsáveis por números. Eu não posso dizer assim: olha, nós temos uma meta de alcançar 200 pessoas este mês. Isso não é uma empresa, é o corpo de Cristo. Mas nós devemos sim clamar ao Senhor, como Ana clamou: Senhor, dá-me filhos, senão eu morro. Dá-me filhos, Senhor. Que vidas possam ser alcançadas através da tua vida, da minha vida. A igreja, a gente tem que saber, irmãos, que a palavra de Deus se cumpre. A igreja que semeia com lágrimas, o que ela traz? Nada nas mãos. Ela vem com mãos vazias. Ela tem grande colheita. Ela vem com seus feixes, cheio de alegria, glorificando, bendizendo ao Senhor. E eu creio que nós chegaremos nas mansões celestiais com os nossos feixes em mãos, dizendo: Senhor, obrigado, porque através da minha vida o Senhor deu vida para esta e outra pessoa, para estas famílias. Eu te servi, Senhor, eu combati o bom combate, eu falei do teu amor. E obrigado, porque agora eu entro, Senhor, com os meus feixes, Senhor, ó Deus, nas mãos, minha colheita, Senhor, te glorificando. Irmãos, que possamos ansiar por isso. A igreja que prega a palavra com fidelidade, que vive em santidade, ela receberá do Senhor o crescimento. O servo do Senhor, que é fiel ao Senhor e busca Ele, será abençoado. Porque quando o Senhor fala em crescimento, não é só crescimento da igreja como grupo, mas é você crescer na presença de Deus, é você ser cheio do amor de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser abençoado em tudo que você fizer. Mas há uma regra: tem que buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Vou falar sobre a horta da Fatinha novamente. Na horta da Fatinha tem tomate, tem babosa, tem outro nome, é babosa, aloe vera, tem tomilho, tem alecrim, tem orégano, tem hortelã. Olha que coisa legal. Aí ela vai na horta, quando vai fazer comida, muito lindinha, vai na horta, aí vejo com ela com a tesoura e traz aqueles temperinhos, ó, comida deliciosa. Mas não tem, por exemplo, quiabo. Por que não tem quiabo? Porque a Fatinha não plantou quiabo. Não podemos colher aquilo que nós não plantamos. Não podemos colher aquilo que não semeamos. O nosso Deus é conosco, é por nós, nos capacita, nos dá o seu Espírito. Agora a nossa missão é semear, irmãos. E eu te convido nessa noite, deixa Deus te usar para semear, para que você possa ter boa colheita. Nós não podemos ver vidas salvas em nosso meio se nós não evangelizamos. Meu Deus, é difícil para nós compreendermos isso, mas se você não fala do amor de Cristo, não vai haver salvos. Se você não testemunha de Jesus, não vai haver arrependimento e remissão de pecados. Você precisa fazer a tua parte. Não podemos nos alegrar com os frutos do nosso trabalho se nós não nos fatigamos nesse trabalho. Você já teve o alvo de comprar alguma coisa para você? Bem jovem, assim que casamos, nós queríamos tanto ter uma casa. Rapaz, eu trabalhava arduamente, e o Senhor, Ele fez um milagre e nos deu nossa casa.
que alegria foi o dia que a gente entrou naquela casa com a chave e dizemos: meu Deus, obrigado, porque o Senhor honrou nossas orações e o nosso trabalho. Se você se esforçar na obra de Deus, o Senhor vai te honrar e você vai ver vidas sendo salvas. Não há presente melhor do que esse. Se você, ao entrar na sua casa própria, ou conquistar o teu carro, ou mesmo comprar uma roupa, já te alegra. Muito maior alegria é quando você ouve uma pessoa falando: eu recebo Jesus, eu aceito, eu me arrependo, eu me entrego ao Senhor, eu ouvi a palavra de Deus através da tua vida, e eu me arrependo dos meus pecados, hoje eu me entrego ao Senhor Jesus. E você sabe que naquela hora o Senhor está fazendo uma festa nos céus, porque um pecador se arrependeu e foi salvo. Pastor, mas eu não sou evangelista. Deixa eu te falar outra verdade da Bíblia: todo salvo é um evangelista. Todo salvo. Tem uns, cada um com o seu jeito. Por exemplo, eu imagino a irmã Fátima falando alto no ônibus: olha, Jesus ama você, se arrepende dos seus pecados. E eu imagino a Micaele falando com a pessoa do lado: Jesus ama você, Ele pode salvar você, mas Ele salva, Ele tem poder para te salvar. E a pessoa diz: eu creio. Aí a Micaele: eu vou orar por você agora. Senhor Jesus. Já se fosse a irmã Fátima: Jesus, até o motorista ia saber. Cada um Deus usa de uma forma, mas todo salvo é um evangelista. Você entende isso? Diga amém. Todo salvo é um evangelista. Então, irmãos, nós temos que crescer em espírito, em amor e em números. Não podemos sonegar a mensagem de salvação, igreja. Meu Deus, não podemos sonegar a mensagem que salva para os pecadores. É o mesmo que negarmos de estender a mão para alguém que está se afogando e você num barco. Tem compaixão, tem misericórdia, que o amor de Deus cresça no teu coração. Se eu e você nos calarmos, nós vamos ser culpados diante de Deus. Culpados. Não podemos nos calar. E você diz: ah, pastor, tem tempo. Deixa eu te falar outra coisa: é mais tarde do que você imagina. Eu não gosto dessa expressão no relógio de Deus, mas de acordo com os planos de Deus, eu entendo pelas escrituras que é mais tarde do que você imagina. Falta pouco para o nosso Senhor voltar. O próprio Jesus disse: é importante trabalhar enquanto é dia, porque esse que à noite vem. O tempo da graça vai ter seu limite até a volta de Cristo. A noite vem, irmãos, e a noite vem de diversas formas. Há pessoas hoje que não podem mais pregar e sair das suas casas e pensam: a Deus, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Há pessoas que agora idosas olham para trás e pensam: meu Deus, eu tinha que ter feito mais. Então, em vez de você ficar olhando para o passado, olha para frente, olha para hoje e diz: Senhor, eu me coloco diante de Ti, eu fui salvo, lavado e remido pelo Teu sangue, eu sou salvo, então eu sou um evangelista. Me enche do Teu Espírito e faz de mim, Senhor, uma árvore frutífera, para que mais vidas possam ser libertas e salvas. Chegou a hora, irmãos, de nos levantarmos no poder do Espírito Santo para ganhar almas para Jesus, ganhar almas. O inferno tem suas portas largas, tragando muitas vidas que você conhece, pessoas que você conhece, que você se relaciona, e você acha que essas pessoas já sabem de Jesus. Ora, deixa eu te dar um exemplo dentro dessa mensagem. Se numa aula de escola bíblica, uma pessoa que já era cristã há anos falou que o Espírito Santo é uma fumacinha, as pessoas do mundo não sabem quem Jesus é, elas têm uma ideia dele,
mas só você que o conhece pode dizer quem Ele é. Ele é o Filho de Deus Pai, o Salvador dos homens, aquele que nos amou primeiro e até o fim. Essa mensagem está aqui dentro de nós, vasos de barro. Nós somos pessoas imperfeitas, mas dentro de nós tem um tesouro, um tesouro, um tesouro. Essa é a hora, irmãos, amém? Não vamos aguardar mais tempo, o tempo urge. Então que nessa noite, assim como a igreja estava unânime, ali, antes do dia de Pentecostes, orando, clamando, eu te convido, busca mais o Senhor, clame mais por Ele, peça ao Senhor para que você cresça espiritualmente, para que você não fique mais somente no leitinho espiritual, mas que você possa, se alimentar já com um mocotó. Que o Senhor te dê mais do seu Espírito, que o Senhor abençoe nossa igreja, que nós possamos trilhar pela fidelidade, pela santidade, pela súplica, pela oração, pela leitura da palavra, que nós possamos crescer em amor e cuidar uns dos outros. Tem alguém fraco, tem que ser cuidado, avisa o pastor, fala: pastor, fulano está precisando do Senhor, ou você vai lá, serve a Deus. Tem alguém distante, liga para essa pessoa, intercede, coloca no joelho, na oração, porque quando você ora, o Senhor opera, e espíritos malignos que muitas vezes estão militando contra aquela vida são repreendidos, e aquela pessoa é livre. E nós precisamos crescer em número, precisamos pregar o Evangelho, não podemos sonegar a mensagem de salvação, amém? Que haja alegria no teu coração, em ser chamado para ser testemunha de Jesus Cristo, um canal do fluir do Senhor. Você deseja isso? Amém? Eu também desejo, que o Senhor possa falar através de nós, operar através de nós, e em nossa vida também. Eu quero orar por você nessa noite, eu quero orar pela igreja. Pai Celestial, maravilhoso e bendito é o Teu nome. Nós somos o Teu povo, Senhor. Isso é fantástico, meu Deus. Mas por vezes, Senhor, ó Deus, na caminhada, acabamos esquecendo a nossa missão, ou tratando ela, Senhor, de uma forma menos relevante e importante em nossa vida. Mas obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela Tua presença no meio de nós. Obrigado porque assim como o coral, Senhor, ó Deus, ministrou, o Senhor nos libertou, nos deu vida, salvação, vida eterna. Meu Deus, não somos mais condenados. Aquele que crê em Ti não está mais condenado, mas recebeu vida, liberdade, vida eterna. Aleluia. Então, Senhor, o que clamamos a Ti nessa noite é por mais de Ti. Dá-nos mais da Tua presença, mais do Teu Espírito, mais, Senhor, mais de Ti, Senhor. Ministra sobre nós, Senhor, ó Deus, da Tua unção. Aviva-nos, Senhor. Vivifica-nos, ó Deus. Derrama sobre nós o óleo do Teu Espírito, o óleo da Tua unção. Ó Espírito Santo, nós entendemos nessa noite que Tu és uma pessoa, assim como Pai, assim como Filho. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Deus querido, vem com o Teu Espírito sobre a vida de cada um aqui e vivifica-nos, Senhor. Dá-nos poder, dá-nos unção, capacita-nos a esta obra.
Capacita-nos como servos amados teus. Capacita-nos a amar, Senhor, ó Deus, sem barreiras, sem preconceitos, meu Deus. Capacita-nos, Senhor, a amar mais vidas do que coisas. Vivemos uma sociedade que ama mais coisas do que pessoas, que ama mais os seus pets, os seus animais do que pessoas, meu Deus. Uma sociedade adoecida, enferma, mas o Senhor nos salvou. Não nos deixe enfermar novamente, Senhor. Cura-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Vem com o teu Espírito, abre os nossos olhos, sacode a nossa vida, tira a sujeira, meu Deus, limpa-nos, lava-nos, transforma-nos, Senhor. Muda, Senhor, ó Deus, nossos alvos, nossos propósitos, nossos sonhos, conforme a tua vontade. Muda, Senhor, as nossas prioridades. Nós entregamos a Ti nessa noite. Eu entrego, Senhor, ó Deus, minhas prioridades a Ti, junto com os meus irmãos, com esta igreja, com esta Assembleia Santa, Senhor. Nós entregamos nossas prioridades a Ti, Senhor, ó Deus. Ordena, Senhor, nossas prioridades, e que o Senhor seja, Senhor, ó Deus, o centro de nossa vida, em primeiro lugar, a Tua vontade. Possamos crescer espiritualmente, possamos voltar, Senhor, a ter uma vida de oração contigo, de participar dos cultos intensamente, de amar, Senhor, ó Deus, estar em Tua casa, na Tua presença, de sentir faltas, saudades da casa do Senhor. Meu Deus, aviva-nos, Senhor, nos dando um coração quebrantado, revelando a nós, ó Deus, que não somos melhores do que o nosso irmão e que carecemos muito, muito, muito da Tua graça. Aviva-nos, Senhor, forjando em nós um caráter aprovado, um caráter reto, um espírito quebrantado, Senhor, ó Deus. Oh, meu Deus, um coração quebrantado, Senhor, um espírito reto. Faz assim em nós, Senhor, que possamos crescer também, Senhor, em amor uns pelos outros, que venhamos a amar de verdade, um amor, Senhor, ó Deus, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, um amor que se doa, um amor que protege, um amor que perdoa, um amor que intercede, um amor vivo, Senhor, e eficaz. O Teu amor, meu Deus, Tu és amor, Deus de amor. Derrama sobre nós mais do Teu amor, que possamos amar, Senhor, de verdade um ao outro. Tira de nós a falsidade, tira a hipocrisia, tira a maledicência, meu Deus, tira do meio de nós. Tira, meu Deus, transforma, Senhor. Somos o Teu povo, não nos deixe nos parecer, Senhor, com este mundo de trevas, Senhor, com, Senhor, ó Deus, os valores deste mundo pagão, deste mundo, Senhor, ó Deus, ó Senhor, que está longe de Ti, que jaz no maligno, que é dominado pelo maligno. Não podemos, meu Deus, nos parecer com o sistema deste mundo, que possamos amar de verdade como Tu nos amou. E mais uma coisa te pedimos: dá-nos filhos, Senhor. Faze de nós uma igreja, Senhor, frutífera, Senhor, que possamos amar falar de Ti, amar, Senhor, ó Deus, pregar o Evangelho. Que, Senhor, ó Deus, em toda ocasião, Senhor, tenhamos a alegria e a intencionalidade de apresentar aqueles que não Te conhecem, que ouviram falar, mas não Te conhecem, Senhor, quem Tu és, o Salvador dos homens, o Senhor dos senhores, aquele que perdoa pecados, aquele que quebra, Senhor, ó Deus, maldições, aquele que salva e dá vida eterna. Aprendemos hoje, Pai, que todo salvo é um evangelista. Cumpre isso em nossa vida, Senhor. Faz de nós evangelistas. Tenhamos alegria, disposição, oh Senhor,
Possamos, ó Deus, ser incansáveis nesse trabalho de pregar o Evangelho, não apenas de outros missionários, mas Senhor, te pedimos nessa noite, usa a nossa vida, usa a nossa vida. Eu te peço, usa a vida destes homens, mulheres, jovens, das crianças que estão na igreja, de gente pequena, das crianças que estão aqui no templo, dos adolescentes. Usa cada um de nós, Senhor, como instrumento da tua graça e do teu amor. Dá-nos filhos, dá-nos filhos, faz de nós árvores frutíferas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai celestial, maravilhoso Deus, em nome de Jesus te louvamos por essa noite, pela tua graça, pela tua presença, pela tua palavra, oh Deus, pelo teu mover através da adoração ministrada pelo coral Nova Vida. Te louvamos porque o Senhor nos libertou, e se o Filho nos libertou, verdadeiramente somos livres. Nós te glorificamos por isso, oh Senhor. Obrigado, Senhor, ó Deus, oh Senhor, pela ministração da tua palavra aos nossos corações, Pai, que ela produza muito fruto em nossa vida. Agora, Senhor, se temos terminado este culto, leva-nos em paz, guardados pelas tuas fortes mãos. Abençoa esta semana que começamos aqui em tua casa, seja uma semana de paz, mas uma semana, Senhor, ó Deus, de pregar a tua palavra, de orar e interceder, de te buscar, Senhor, ó Deus, de crescer em espírito, ó Deus, em verdade, de crescer espiritualmente, de crescer, Senhor, ó Deus, em amor uns com os outros, ó Deus, e de pregar e anunciar as boas novas de salvação que há em Ti. Faz isso em nossa vida, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos, te damos graças por tudo que o Senhor é, nosso Deus amado. A Ti o nosso louvor hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda as suas mãos para cá para a bênção final. Que a estrada venha sempre ao teu encontro, e que o vento sopre sempre a teu favor, que o sol de Deus aqueça o teu rosto, e que as chuvas do Senhor caiam suavemente sobre os teus campos, e que até nos virmos novamente, que o Senhor, o Rei da Glória, te guarde nas palmas de suas mãos, amém. Ao Senhor a glória, aleluia.